Capítulo 14. O Polo Sul. Corria a plataforma. Sim. Mar livre, a não ser por alguns blocos esparsos, icebergs à deriva. Ao longe, um mar extenso, um mundo de aves nos ares e de peixes sob as águas, os quais, acompanhando o tom dos fundos, variavam do azul escuro ao verde oliva. O termômetro marcava 3 graus centígrados acima de zero. Era como uma primavera relativa encerrada atrás daquela banquisa, cujas massas distantes perfilavam-se no horizonte norte. Estamos no polo? Perguntei alvoroçado ao capitão. Ignoro, foi sua resposta. Ao meio-dia levantaremos nossa posição. Mas o sol aparecerá através dessas brumas? Indaguei, notando o cinza do céu. Se aparecer um instante que seja, será o suficiente, disse o capitão. 10 milhas ao sul do Nautilus, certa ilhota solitária erguia-se a uma altitude de 200 metros. Avançávamos em sua direção, mas com cautela, a fim de evitar colisões. Levamos 1 hora para abordá-la e mais 2 para contorná-la. Mídia 4 a 5 milhas de circunferência e um estreito canal a separava de uma extensão de terra, talvez um continente, cujos limites não nos era dado perceber. A existência daquela extensão de terra parecia dar razão às hipóteses de Maury. Com efeito, o engenhoso americano percebeu que, entre o Polo Sul e o paralelo 60, o mar é juncado de imensos blocos de gelo flutuantes, o que não acontece no Atlântico Norte. Desse fato, e levando em conta que icebergs não se formam em alto mar mas apenas em litorais, deduziu que o Círculo Antártico contém terras consideráveis. Segundo seus cálculos, a massa dos blocos de gelo que povoam o Polo Austral forma uma vasta calota, cuja largura deve perfazer 4.000 quilômetros. Enquanto isso, o Nautilus, receando encalhar, detivera-se a 600 metros de uma praia dominada por um soberbo conglomerado de rochas. O Scaler foi lançado ao mar e o capitão, com 2 de seus homens carregando os instrumentos, além de Conselho e de mim, embarcou. Eram 10 horas da manhã. Eu não vira Ned Land. O canadense, provavelmente, não queria retratar-se na presença do Polo Sul. Algumas remadas levaram o Scaler até a costa, onde ele encalhou. Quando o Conselho se preparava para desembarcar, retive-o. Capitão, eu disse, cabe ao senhor ser o primeiro a pisar nesta terra. Sim, professor, respondeu o capitão, saltando com leveza em terra firme, e, se não hesito em pisar este chão do polo, é porque até hoje ser humano algum deixou aqui vestígio de seus passos. Pronunciadas estas palavras, sob forte emoção, escalou um rochedo que terminava num mirante sobre um pequeno promontório e ali, de braços cruzados, olhar ardente, imóvel, mudo, pareceu tomar posse das regiões austrais. Depois de 5 minutos naquele êxtase, voltou-se para nós. Quando quiser, professor, gritou na minha direção. Desembarquei, seguido por Conselho e deixando os 2 homens no Scaler. Numa longa extensão, o solo era revestido por um pó fino e vermelho, como se fosse tijolo moído. Escórias, chapas de lava e pedra-pomes o recobriam. Impossível ignorar sua origem vulcânica. Em certos lugares, algumas leves fumarolas, expelindo um cheiro sulfuroso, atestavam que o fogo ainda conservava seu poder expansivo. Curiosamente, depois de escalar uma alta escarpa, não vi nenhum vulcão num raio de várias milhas. É sabido que, nas regiões antárticas, James Ross encontrou as crateras do Erebo e do Terror em plena atividade, no meridiano 167 a 77 graus 32 de latitude. A vegetação daquele continente desolado pareceu-me bastante limitada. Compunham a escassa flora da região alguns líquens da espécie Usnea melanoxantha, que revestiam rochas escuras, plântulas microscópicas, diatomeias rudimentares, espécies de células dispostas entre 2 conchas quartzicas, e compridos fulcros púrpuras e carmins, sustentados por pequenas bexigas natatórias e que o jogo das águas lançava no litoral. A praia estava tomada por moluscos, pequenos mariscos, lapas, búzios lisos em forma de coração e, em especial, por clios de corpo oblongo e membranoso, cuja cabeça é formada por 2 lobos abaulados. Vi também incontáveis clios boreais, com 3 centímetros de comprimento, dos quais as baleias engolem um mundo a cada mordida. Esses encantadores pterópodes, autênticas borboletas do mar, animavam as águas livres na orla da praia. Entre outros zoófitos, surgiam nas profundezas algumas arborescências coralígenas, que, segundo as observações de James Ross, vivem nos mares antárticos até 1000 metros de profundidade. Em seguida, pequenos corais moles pertencentes à espécie Procellaria pelagica, bem como um grande número de astérias exclusivas desses climas e estrelas do mar constelando o solo.
Mas onde a vida fervilhava era nos ares, onde voavam e planavam aos milhares aves das mais variadas espécies, que nos ensurdeciam com seus gritos. Outras ocupavam as rochas, olhando-nos passar sem medo e correndo atrás de nós com familiaridade. Eram pinguins, tão ágeis e flexíveis na água, onde chegaram a ser confundidos com rápidos bonitos, quanto desajeitados e pesadões em terra firme. Emitiam gritos singulares e reuniam-se em concorridas assembleias, sóbrias de gestos, mas pródigas em clamores. Dentre as aves, observei a pomba antártica, da família dos pernaltas, do tamanho de pombos comuns, branca, bico curto e cônico, olho aureolado por um círculo vermelho. Conselho delas fez um estoque, pois essas aves, preparadas convenientemente, dão um saboroso prato. Pelos ares passavam albatrozes fuliginosos com uma envergadura de 4 metros, que faziam jus ao apelido de abutres do oceano, petréis gigantescos, entre os quais quebranchoesos, com as asas arqueadas e grandes comedores de focas, pombos do cabo, um tipo de patinhos cuja parte inferior do corpo é preta e branca, por fim, toda uma série de petréis, uns esbranquiçados, com as asas rajadas de marrom, outros azuis exclusivos dos mares antárticos, estes últimos tão oleosos, eu disse-a. Conselho, que os moradores das Ilhas Faroe limitam-se a lhes adaptar uma mecha antes de acender luz. Mais um pouco, foi o comentário de Conselho, seriam lâmpadas perfeitas. Só faltava querer que a natureza os tivesse criado com uma mecha. Meia milha adiante, vimos uma infinidade de ninhos escavados no solo, possivelmente tocas construídas para a postura de ovos, e dos quais escapava uma série de aves. O capitão Nemo mandou caçar algumas mais tarde, pois sua carne escura é bastante apreciável. Zurrando como asnos, aqueles animais, do tamanho de um ganso, o corpo ardósia, brancos embaixo e com uma gravata debruada em limão, deixavam-se matar a pedradas sem sequer esboçar a fuga. Mas o nevoeiro não se desfazia e, às 11 horas, o sol ainda não aparecerá, ausência que não deixava de me preocupar. Sem ele, era impossível saber nossa posição. Como então determinar se havíamos alcançado o polo? Quando me juntei ao capitão Nemo, encontrei-o silenciosamente apoiado num bloco rochoso, observando o céu. Parecia impaciente, contrariado, mas o que fazer quanto a isso? Aquele homem intrépido e poderoso não comandava o sol como comandava o mar. Meio-dia chegou sem que o astro do dia desse o ar da graça. Impossível saber sequer onde se encontrava detrás da cortina de bruma, a qual logo veio a se dissolver em neve. Veremos amanhã, limitou-se a dizer o capitão, e voltamos ao Nautilus em meio aos turbilhões da atmosfera. Durante nossa ausência, as redes haviam sido jogadas, e observei com interesse os peixes que acabavam de içar a bordo. Os mares antárticos são refúgio de um grande contingente de migrantes, em fuga das tormentas das zonas menos elevadas, para, é verdade, cair nas presas dos marsuínos e das focas. Registrei alguns cotídeos austrais, com um decímetro de comprimento, espécie de cartilaginosos esbranquiçados atravessados por faixas lívidas e dotados de espinhos, bem como quimeras antárticas, com 1 metro de comprimento, o corpo afilado, a pele branca, prateada e uniforme, a cabeça arredondada, o dorso equipado com nadadeiras, o focinho terminado numa tromba curvada na direção da boca. Provei de sua carne, mas julguei-a insípida, a despeito da opinião de Conselho, que não se fez de rogado. A nevasca durou até o dia seguinte, o que impossibilitou o uso da plataforma. Do salão, onde registrava os incidentes daquela excursão ao continente polar, eu ouvia os gritos dos petréis e albatrozes brincando na tormenta. O Nautilus não permaneceu imóvel e, na linha da costa, avançou 10 milhas para o sul, para o centro da semiclaridade que o sol deixava ao resvalar nas bordas do horizonte. No dia seguinte, 20 de março, parou de nevar e o frio se acentuou, com o termômetro marcando 2 graus abaixo de zero. A neblina subiu e torci para que nossa observação pudesse ser efetuada ao longo do dia. Como o capitão Nemo ainda não aparecerá, Conselho e eu embarcamos no Scaler, que nos deixou em terra. A natureza do solo era a mesma, vulcânica. Por toda parte, vestígios de lavas, escórias, basaltos, sem que eu percebesse a cratera que os expelira. Aqui e ali, miríades de animais animavam essa parte do continente polar, império que partilhavam com vastos rebanhos de mamíferos marinhos, os quais nos observavam com olhos meigos. Eram focas de espécies diversas, umas se espreguiçando no solo, outras deitadas sobre blocos de gelo à deriva ou saindo do mar ou para ele retornando. Jamais tendo lidado com o homem, não fugiam quando nos aproximávamos, e eu imaginava que ali havia carne suficiente para abastecer centenas de navios. Confesso que estou feliz por Ned Land não ter vindo. E exclamou Conselho.
E pode me explicar por quê? Por que o caçador desvairado teria promovido um extermínio? Que exagero! Mas, pensando bem, acho que não conseguiríamos impedir o nosso amigo canadense de arpoar alguns desses magníficos mamíferos. O que teria irritado o Capitão Nemo, que não derrama sangue de animais inofensivos à toa? No que tem toda a razão. Não há o que discutir, conselho. Mas, conte-me, já classificou esses soberbos espécimes da fauna marinha? O patrão sabe muito bem, respondeu o conselho, que a prática não é o meu forte. Quando me houver ensinado o nome desses animais, são focas e morsas. Dois gêneros, pertencentes à família dos pinípedes, apressou-se a esclarecer o meu infalível conselho: ordem dos carnívoros, grupo dos uniculados, subclasse dos eutérios, classe dos mamíferos, ramo dos vertebrados. Parabéns, conselho, aprovei, mas esses dois gêneros, focas e morsas, dividem-se em espécies, e, ou muito me engano, ou teremos oportunidade de observá-las. Adiante. Eram 8 horas da madrugada, restando-nos 4 para desfrutar até o momento em que o sol pudesse ser observado de modo conveniente. Dirigi nossos passos para uma vasta baía recortada no penhasco granítico da praia. Ali, creiam-me, a perder de vista em todas as direções, as terras e os blocos de gelo estavam tomados por mamíferos marinhos, e eu procurava involuntariamente o velho Proteu, o mitológico pastor que guardava aqueles imensos rebanhos de Netuno. Focas em sua maioria, formavam grupos distintos, machos e fêmeas, o pai cuidando da família, a mãe amamentando as crias, algumas das quais, jovens, desenvolvidas, emancipavam-se após uma curta caminhada. Quando queriam se deslocar, avançavam por meio de pequenos saltos gerados pela contração do corpo, ajudando-se desajeitadamente com a imperfeita nadadeira, que, no peixe-mulher, seu congênere, forma um verdadeiro antebraço. Devo dizer que, na água, seu elemento por excelência, esses animais de espinha dorsal móvel, bacia estreita, pelo curto e cerrado e patas espalmadas nadam admiravelmente. Em repouso e em terra, exibem atitudes extremamente graciosas, o que fez com que os antigos, observando sua fisionomia dócil e olhar expressivo, como não seria o mais belo olhar de mulher, seus olhos aveludados e límpidos, suas posições encantadoras, e poetizando-os à sua maneira, metamorfoseassem os machos em tritões e as fêmeas em sereias. Chamei a atenção de conselho para a hipertrofia dos lobos cerebrais naquelas inteligentes criaturas. Nenhum mamífero, à exceção do homem, tem matéria cerebral mais rica. As focas, por exemplo, facilmente domesticáveis, conseguem receber certa educação, e acredito, do mesmo modo que outros naturalistas, que, convenientemente amestradas, poderiam prestar grandes serviços como cães de pesca. A maioria delas dormia sobre os rochedos ou na areia. Entre as focas propriamente ditas, que não têm orelhas externas, diferindo nesse aspecto das otárias, cuja orelha é saliente, observei diversas variedades de pinípedes, medindo cerca de 3 metros de comprimento e identificáveis pelo branco do pelo e a cabeça de bulldog, munidos de 10 dentes em cada mandíbula, 4 incisivos em cima e embaixo e 2 grandes caninos recortados em forma de flor de lis. Entre eles deslizavam elefantes marinhos, um tipo de foca com tromba curta e móvel, gigantes da espécie, que, para uma circunferência de 6 metros, mediam 10 de comprimento. Não esboçavam nenhuma reação à nossa aproximação. Não são animais perigosos? Perguntou-me conselho. Não, respondi, a menos que atacados. Quando uma foca defende a cria, sua fúria é terrível, e não é raro estraçalhar o pesqueiro. Está no seu direito, julgou o conselho. Não digo que não. 2 milhas adiante fomos detidos pelo promontório, que protegia a baía contra os ventos do sul e caía aprumado sobre o mar, espumando com arrebentação. Do outro lado, ressoavam mugidos ensurdecedores, dignos de uma manada de ruminantes. Ora, mas seria um concerto de touros? Arriscou o conselho. Não, expliquei, um concerto de morsas. Estão brigando? Brigando ou brincando? Que o patrão me perdoe, mas temos de ver isso. E sem demora, conselho. E lá fomos nós, vencendo as rochas escuras, em meio a avalanches inesperadas e sobre pedras que o gelo deixava como sabão. Mais de uma vez, escorreguei, sentindo as costelas doloridas. Conselho, mais prudente, ou mais sólido, não esmorecia, erguendo-me dizendo, em se o patrão se dispusesse a arquear as pernas, o patrão se equilibraria melhor. Ao chegarmos à aresta superior do promontório, percebi uma vasta planície branca, coberta de morsas. Os animais brincavam entre si.
Eram brunidos de alegria, não de raiva. As morsas, embora semelhantes às focas pela forma do corpo e a disposição dos membros, apresentam a mandíbula inferior sem caninos ou incisivos, e, quanto aos caninos superiores, consistem em duas cerdas com 4 centímetros de comprimento, cujo alvéolo mede 33 de circunferência. Esses dentes, feitos de um marfim compacto e sem estrias, mais duro que o dos elefantes e menos propenso a amarecer, são muito cobiçados. Assim resulta que as morsas são objeto de uma caça ensandecida, que em breve irá exterminá-las, considerando que os caçadores, ao massacrarem distintamente as fêmeas prenhes e as jovens, eliminam mais de 4.000 destes animais por ano. Passando rente àqueles curiosos e imperturbáveis animais, pude examiná-los à vontade. Sua pele era grossa e enrugada, num tom fulvo, tendendo ao ruivo, seu pelo, curto e ralo. Alguns tinham 4 metros de comprimento. Mais tranquilos e menos amedrontados que seus congêneres do norte, não delegavam a sentinelas escolhidas a tarefa de vigiar as fronteiras daquele assentamento. Depois de percorrer a cidade das morsas, cogitei voltar. Eram 11 horas, e, se o capitão Nemo tivesse encontrado condições propícias para calcular nossa posição, eu queria estar presente. Em todo caso, não acreditava que o sol fosse aparecer. Nuvens compactas no horizonte furtavam-no à nossa vista. Parecia que o astro cioso não queria revelar a seres humanos aquele ponto inabordável do globo. De toda forma, minha ideia era regressar ao Nautilus. Seguimos uma trilha estreita que corria no topo do penhasco. Às 11h30, chegamos ao ponto de desembarque. O Scaler deixará o capitão em terra e avistei-o de pé sobre um bloco de basalto, com os instrumentos ao seu alcance. Seu olhar fixava-se no horizonte norte, onde o sol então descrevia a sua alongada curva. Instalei-me junto a ele e esperei calado. Meio-dia chegou, mas, assim como na véspera, nem sinal de sol. Era uma fatalidade. Ainda não tínhamos nossa posição. Se no dia seguinte a situação persistisse, teríamos de desistir definitivamente de calcular nossas coordenadas. Com efeito, estávamos precisamente no dia 20 de março. No dia seguinte, 21, dia do equinócio, descontando a refração, o sol desapareceria sob o horizonte por 6 meses, e aquele retraimento daria início à longa noite polar. A contar do equinócio de setembro, ele despontara do horizonte setentrional, elevando-se por espirais alongadas até 21 de dezembro. Por essa época, solstício de verão nas regiões boreais, recomeçara a descer, e no dia seguinte deveria dardejar-lhe seus últimos raios. Comuniquei minhas observações e temores ao capitão Nemo. Tem razão, professor Aronnax, ele concordou, se amanhã eu não obtiver a altura do sol, não poderei repetir a operação antes de 6 meses. Ao mesmo tempo, porém, justamente porque os acasos de minha navegação me trouxeram, em 21 de março, a estes mares, levantarei minha posição com facilidade se, ao meio-dia, o sol dignar-se a aparecer. Por quê, capitão? Porque, quando o astro do dia descreve espirais tão alongadas, é difícil medir exatamente sua altura acima do horizonte, havendo o risco de os instrumentos serem induzidos a graves erros. Como fará então? Usarei apenas o cronômetro, respondeu o capitão Nemo. Se ao meio-dia de amanhã, 21 de março, o disco do Sol, considerando a refração, for cortado exatamente pelo horizonte norte, é que estou no Polo Sul, é verdade, concordei. Por outro lado, tal asserção carece de rigor matemático, uma vez que o equinócio não coincide necessariamente com o meio-dia. Sem dúvida, professor, mas a margem de erro é de apenas 100 metros, o que é desprezível. Até amanhã, então. O capitão Nemo voltou a bordo, enquanto o conselho e eu permanecemos na praia até às 5 horas, observando e estudando. Não coletei nenhum objeto curioso, a não ser um ovo de pinguim, notável pelo tamanho, e pelo qual um colecionador teria oferecido mais de 1.000 francos. Sua cor amarelecida, as listras e caracteres que o enfeitavam, como hieróglifos, faziam dele um raro bibelô. Coloquei-o de volta nas mãos de conselho e o prudente rapaz, pisando firme, segurando-o como se fosse valiosa porcelana chinesa, levou intacto até o Nautilus. Guardei o ovo raro sob uma das vitrines do museu. Jantei com apetite um delicioso naco de fígado de foca, cujo sabor lembrava o da carne de porco. Depois me deitei, não sem ter invocado, como um hindu, a magnanimidade do astro radioso. No dia seguinte, 21 de março, às 5 horas da manhã, subi à plataforma, onde encontrei o capitão Nemo. O tempo está abrindo, ele me comunicou. A expectativa é boa. Depois do almoço,
iremos à Terra escolher um posto de observação. Isso decidido, fui ao encontro de Ned Land. Queria levá-lo comigo. O teimoso canadense recusou, e vi claramente que seu ar taciturno, assim como seu abominável humor, aumentava dia a dia. Naquela circunstância, não tentei vencer sua teimosia. Realmente era um mundo de focas, e não convinha submeter o indócil pescador àquela tentação. Terminado o almoço, fui ao continente. O Nautilus avançara algumas milhas durante a noite, estacionando ao largo, a uma boa légua do litoral dominado por uma agulha de 400 a 500 metros. Além de mim, o Scaler transportava o capitão Nemo, 2 homens da tripulação e os instrumentos, isto é, um cronômetro, uma luneta e um barômetro. Durante a travessia, vi inúmeras baleias, pertencentes às 3 espécies exclusivas dos mares austrais, a baleia franca ou right whale dos ingleses, destituídas de nadadeira dorsal, a humpback, balenópteros de ventre plissado, grandes nadadeiras esbranquiçadas, que, apesar do nome, não formam asas, e a finback, castanho-amarelada, o mais esperto desses cetáceos. O poderoso animal faz-se ouvir de longe, quando projeta a uma grande altitude suas colunas de ar e vapor, semelhantes a turbilhões de fumaça. Os diferentes mamíferos entretinham-se em cardumes nas águas tranquilas, e vi claramente que aquela bacia do Polo Antártico agora servia de refúgio para os cetáceos mais encarniçadamente perseguidos pelos caçadores. Observei igualmente longos cordões esbranquiçados de salpas, um tipo de moluscos agregados, e medusas opulentas equilibrando-se no vai-vem das ondas. Às 9 horas, atracamos. O céu ia clareando. As nuvens fugiam para o sul. A névoa abandonava a superfície fria das águas. O capitão Nemo dirigiu-se ao pico, onde de certo pretendia instalar seu observatório. Foi uma ascensão difícil em meio a lavas pontiagudas e púmices, numa atmosfera frequentemente saturada pelas emanações sulfúricas das fumarolas. O capitão, para um homem desacostumado a pisar em terra, escalava as escarpas mais íngremes com flexibilidade e agilidade que eu não podia igualar e que daria inveja a um caçador de cabritos monteses. Precisamos de 2 horas para alcançar o cume daquele pico forjado em pórfiro e basalto. De lá descortinava-se um mar aberto, que, na direção norte, desenhava nitidamente sua linha de demarcação contra o fundo do céu. A nossos pés, campos ofuscantes de alvura. Sobre nossas cabeças, um azul claro, livre da neblina. Ao norte, o disco do sol como uma bola de fogo já ceifada pelo gume do horizonte. Em feixes, do seio das águas, projetavam-se centenas de magníficos esguichos. Ao longe, o Nautilus, como um cetáceo adormecido. Atrás de nós, ao sul e a leste, uma terra imensa, um amontoamento caótico de rochas e blocos de gelo a perder de vista. O capitão Nemo, ao chegar ao cume do pico, verificou cuidadosamente a altitude por intermédio do barômetro, pois devia levá-la em conta em sua observação. Faltando 15 minutos para o meio-dia, o sol, percebido apenas por refração, mostrou-se como um disco dourado e espalhou seus últimos raios sobre aquele continente abandonado, aqueles mares nunca antes singrados pelo homem. O capitão Nemo, equipado com uma luneta reticulada, a qual, mediante um espelho, corrigia a refração, observou o astro que se esgueirava sem pressa atrás do horizonte, seguindo uma diagonal bem alongada. Eu segurava o cronômetro. Meu coração batia descontroladamente. Se o desaparecimento do semidisco do Sol coincidisse com o meio-dia do cronômetro, estávamos justamente no polo. Meio-dia! E exclamei. O Polo Sul! Respondeu o capitão Nemo com uma voz grave, entregando-me a luneta, que mostrava o astro do dia precisamente fatiado em 2 porções iguais pelo horizonte. Observei os últimos raios coroarem o pico e as sombras subirem pouco a pouco sobre suas encostas. O capitão Nemo, apoiando a mão no meu ombro, declarou então um professor, em 1600, o holandês Gerrit, arrastado por correntes e tempestades, alcançou 64 graus de latitude sul e descobriu as New Shetland. Em 1773, em 17 de janeiro, o ilustre Cook, acompanhando o 38º meridiano, chegou a 67 graus 30 de latitude, e em 1774, em 30 de janeiro, no 109º meridiano, atingiu 71 graus 15 de latitude. Em 1819, o russo Bellinghausen viu-se no 69º paralelo, e em 1821, no 66º a 111 graus de longitude oeste. Em 1820, o inglês Brunsfield deteve-se no 65º grau. No mesmo ano, um simples pescador de focas, o inglês Vedel,
atingia 72 graus 14 de latitude no 35º meridiano e 74 graus 15 no 36º. Em 1829, o inglês Forster, comandando o Chanticleer, tomava posse do continente antártico a 63 graus 26 de latitude e 66 graus 26 de longitude. Em 1831, o inglês Biscoe, em 1º de fevereiro, descobria a terra de Inderbe a 68 graus 50 de latitude. Em 1832, em 5 de fevereiro, a terra de Adelaide a 67 graus de latitude, e, em 21 de fevereiro, a terra de Graham a 64 graus 45 de latitude. Em 1838, o francês do Montourville, detido pela banquisa a 62 graus 57 de latitude, avistava a terra Luiz Felipe, 2 anos mais tarde, numa nova ponta ao sul, batizava, a 66 graus 30, em 21 de janeiro, a terra Adélia, e uma semana depois, a 64 graus 40, a costa Clarie. Em 1838, o inglês Balleny descobria a terra Sabrina, no limite do Círculo Polar. Finalmente, em 1842, o inglês James Ross, escalando o Erebo e o Terror, em 12 de janeiro, a 76 graus 56 de latitude e 171 graus 7 de longitude leste, descobria a terra Vitória. Em 23 do mesmo mês, tocava o 74º paralelo, o ponto extremo atingido até aquela data, no dia 27, e estava a 76 graus 8, no 28, a 77 graus 32, em 2 de fevereiro, a 78 graus 4, e em 1842, voltava ao 71º grau, que não conseguiu vencer. Pois bem, eu, Capitão Nemo, neste 21 de março de 1868, alcancei o Polo Sul no 90º grau e tomo posse desta região do globo equivalente a 1/6 dos continentes conhecidos. Em nome de quem, capitão? No meu, professor. E, com estas palavras, o Capitão Nemo desfraldou uma bandeira preta, estampando um N em ouro esquartelado sobre o tecido de lã. Em seguida, voltando-se para o astro do dia, cujos últimos raios lambiam o horizonte do mar, exclamou, em adeus, sol. Desapareça, astro radioso. Deite-se sob esse mar livre e permita que a noite de 6 meses venha estender suas sombras sobre meu novo domínio.